Capítulo 3: Obediência. Destrancando o refúgio dos servos. Há alguns anos fiquei conhecendo um homem incrível, Fred D. Ele se tornou conhecido como o Grande Impostor. Lembram-se dele? Um livro e um filme foram baseados em sua vida por causa das muitas ocupações que desempenhou sem possuir as qualificações necessárias. Ele foi um executivo numa universidade, um psicólogo, um assistente de carcereiro numa prisão do Texas, um cirurgião da Marinha Canadense e, na Coreia, um professor do segundo grau da nossa escola, provavelmente o melhor professor que havia lá. Ele falsificou evidências, forjou os documentos de identidade e desempenhou funções que quase confirmaram suas pretensões de ser o que não era. A mesma coisa tem ocorrido na igreja durante toda a sua história. A igreja está repleta de impostores. Como Mateus 13 nos adverte na parábola do trigo e do joio, aos versos 36 até o 43, surge então uma questão interessante e crucial. Como podemos saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso cristão? Há diversos critérios, mas sempre os mais importantes estão vinculados à obediência. Uma pessoa pode declarar: "Ah, sim, eu creio." Mas, se sua vida não for caracterizada por obediência àquele a quem professa como Senhor Jesus, algo estará errado, horrivelmente errado. Sua vida não corresponde àquilo que ela professa. Nosso Salvador perguntou em Lucas 6,46: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando?" As pessoas têm o direito de suspeitar de alguém que diz crer em Jesus, mas não revela, em sua vida, nenhuma transformação que sustente a genuinidade de sua suposta fé. Tiago declarou que a fé tem de resultar em certas obras a fim de ser visivelmente válida. Se você realmente crê em Deus, haverá evidências na sua maneira de viver, nas coisas que você diz e faz. Há uma relação inseparável entre obediência e fé, quase como duas faces de uma mesma moeda. É difícil falarmos a respeito de uma sem incluirmos a outra. Você cresce espiritualmente enquanto obedece e assim se torna um filho obediente que se desenvolve para ser um crente maduro e produtivo. Não é um exemplo incontestável. Poderíamos estudar uma série de personagens bíblicos que ilustram a fé que resulta em obediência, mas não posso pensar em exemplo melhor do que Noé. Temos em Noé o exemplo clássico de fé em Deus. Ele se situa entre aqueles que dizem: "Tenho fé e farei algo que prove isso." Noé deu um passo além dos anteriores exemplos de fé, como Abel e Enoque. O relato a respeito de Abel mostra-nos a adoração a Deus. O de Enoque mostra-nos o andar com Deus. E o de Noé mostra-nos o trabalho para Deus. Noé adorava, andava e trabalhava. Você tem de adorar antes de poder andar e tem de andar antes de trabalhar. Foi assim que Deus estabeleceu as coisas. A fé e a obediência de Noé vão tão além do raciocínio humano que a mente natural não as compreende. A não ser que um homem conhecesse a Deus e tivesse alguma forma de percepção espiritual, seria um louco se tivesse feito o que Noé fez. Ele nada podia ver além de sua própria confiança em Deus, mas isso foi suficiente. Sua vida de crença e de obediência pode ser resumida em duas áreas. Primeira, ele obedeceu à palavra de Deus. Segunda, ele rejeitou o mundo. Parte número 1: obedeça a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, apareceu-lhe uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11:7. Ele creu em Deus a ponto de construir uma arca. À primeira vista, poderia parecer que Noé era um tolo. Por que ele construiu uma arca? Porque Deus ordenou: Noé, vou julgar o mundo e destruí-lo por intermédio da água. É melhor você construir um barco. Assim, Noé deixou tudo e passou mais de 100 anos obedecendo à ordem divina. Não sei o que você faria. Depois de 70 ou 80 anos, eu começaria a me questionar se isso realmente aconteceria ou não. Afinal, Noé vivia na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, centenas de quilômetros longe de qualquer oceano. Mas isso é a fé que responde à palavra de Deus, e a fé amadurecida não questiona, apenas obedece. Noé era um ser humano tal como nós. Tinha muitas coisas com as quais poderia ocupar seu tempo. Usar tão grande tempo de vida para construir um enorme barco exigia certa dedicação.
Ele escutou a voz de Deus e gastou sua vida obedecendo ao que Deus lhe ordenou. Não é admirável? Uma coisa seria sair e conseguir toda a madeira, mas outra coisa bem diferente era vê-lo, 100 anos mais tarde ainda, passando piche no barco. Alguns de nós cremos em Deus, apressamo-nos em começar, mas paramos por aí. Não continuamos. Noé continuou em sua obediência. Jesus disse que esta seria a marca de um verdadeiro filho de Deus, em João 8,31. Pela fé, Noé é divinamente instruído. A palavra divinamente não aparece em alguns manuscritos, mas certamente deveria ser incluída, se não no texto, pelo menos em parênteses, porque é óbvio que foi Deus quem falou. Noé estava absolutamente convencido da autoridade por trás do mandamento. Um aviso foi suficiente. Talvez você esteja pensando: foi por isso que Noé fez. Deus o instigou com sua grande vara, dizendo: faça isso ou será castigado. Não, não foi assim. A palavra temor, implícita no versículo, dá-nos a impressão errônea de que ele estava sob a influência de medo. Mas a palavra grega significa reverenciar. Noé obedeceu porque reverenciou a palavra de Deus. Isso implica que Noé agiu com cuidado piedoso. Ele recebeu a mensagem de Deus com grande reverência e preparou a arca não só para sua própria salvação, como também para a salvação da esposa, dos filhos, Sem, Cão, Jafé e das esposas destes. Voltemos a Gênesis 6 e observemos algumas das coisas fascinantes que ocorreram. No verso 14, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Foi um desafio inusitado para a fé e a obediência. O que você faria se Deus lhe mandasse construir um navio de 20.000 toneladas em um lugar desprovido de água? Um dos maiores atos de obediência da humanidade ocorreu quando Noé estendeu seu braço e cortou aquela primeira árvore. Não resisto desviar-me um pouquinho do assunto. Embora talvez você esteja sendo tentado a apressar-se, pare um pouco e examine a palavra betume. Essa palavra, no original, kafer, em hebraico, é exatamente a mesma traduzida por expiação. Pode significar ambos. Em Levítico 17:11 poderíamos ler: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para ser como betume pelas vossas almas, porquanto é o sangue que servirá como betume em virtude da vida. Na arca da salvação, o betume mantinha fora as águas do juízo. O betume na vida do crente é o sangue de Cristo, que nos livra de qualquer juízo. Não podia haver infiltração de água na arca por causa do betume. Da mesma forma, o julgamento de Deus não pode alcançar a vida do crente porque o sangue de Cristo o selou do dilúvio do juízo. Que lindo simbolismo! O tamanho da arca. Em Gênesis 6,15, lemos: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Deus instruiu verbalmente a Noé quanto ao projeto de construção da arca. Como é do seu conhecimento, há variedade de opinião quanto à medida do côvado antigo, pois tinha como padrão a distância entre o cotovelo e o dedo médio. Em termos gerais, as dimensões da arca seriam uns 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Visto que a arca tinha 3 pavimentos, sua área total era de aproximadamente 31.000 metros quadrados. Seria mais do que 20 quadras de basquete. Era enorme. O tamanho a coloca na categoria dos grandes transatlânticos do mundo moderno. Acreditamos que ela tivesse a forma de uma balsa coberta sendo achatada embaixo. Certa vez, um instrutor deu uma palestra aos almirantes da Academia Naval de Anápolis, nos Estados Unidos. Ele afirmou que durante séculos os homens têm construído navios com diversas proporções, mas depois que engenheiros navais britânicos encontraram a fórmula para o navio de guerra Dreadnought, toda a construção naval segue as proporções de Dreadnought, pois têm sido provadas como cientificamente perfeitas. Depois ele acrescentou: as proporções do Dreadnought são exatamente as mesmas da Arca de Noé. Deus sabia construir navios. A previsão do tempo.
Em Gênesis 6,17, lemos: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Deve ter sido difícil para Noé compreender, pois ele não tinha nenhuma ideia do que era uma chuva. Não tinha ainda chovido sobre a terra em Gênesis 2:5. Uma neblina subia da terra regando-a, assim também não havia desertos. Alguns cientistas acreditam que toda a Terra estava revestida de um toldo aquoso, um vapor. Essa condição capacitava os homens a viverem vidas tão longas. Os raios solares nocivos não penetravam aquele vapor, assim o processo de deteriorização era muito mais lento. Mas, depois do dilúvio, com o rompimento das fontes do abismo e a queda de toda aquela água antes armazenada acima da terra, a transformação repentina e dramática da atmosfera resultou num encurtamento imediato do período de vida do homem. Nenhum convertido. O dilúvio do qual Deus falou a Noé ainda estava para acontecer, de fato, somente após 120 anos. Noé poderia facilmente ter raciocinado: bem, isso dá ao povo muito tempo para se arrepender e se consertar. É certo que vão se endireitar até lá. Mas o que Noé fez durante todos esses anos? Ele pregou. Todos os dias ele pregava, mas ninguém acreditava nele. Como pregador, eu mesmo sei como isso deve ter sido difícil para Noé aceitar. No entanto, ele continuou a transmitir a mensagem. Talvez Noé tenha começado a questionar e a perguntar a si mesmo: será que há algo de errado comigo? Tenho pregado este sermão muitas e muitas vezes e ninguém aceita? Você pode bem imaginar o que este homem de obediência deve ter suportado ao instar e pregar. As pessoas, ao passarem, apontavam para ele, pondo as mãos sobre suas cabeças, diziam: Lá vai Noé, aquele louco. Talvez ele pensasse consigo mesmo se o dilúvio vier, como é que uma monstruosidade dessa vai flutuar, especialmente com todas as espécies de animais dentro? Não tem âncora, nem mastro, nem leme, nem vela, nada a não ser tamanho. Mas, apesar de tudo isso, Noé creu em Deus e obedeceu. A promessa. Em Gênesis 6,18 lemos: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Na verdade, Deus estava falando: Noé, você será o homem que realizará a minha vontade e manterei minha promessa para com você. Qual a base dessa promessa? Noé achou graça diante do Senhor. A graça não estava em Noé, estava no Senhor. A graça pertence estritamente a Deus, para dá-la a quem lhe aprouver. Noé não era diferente de qualquer outro filho de Adão. Mais tarde, após o dilúvio, ele pecaria de maneira trágica, como vemos em Gênesis 9:21. Mas a graça divina foi estendida a Noé porque Deus assim o quis. Agradou ao Senhor ser gracioso para com Noé, salvá-lo e fazer com ele uma aliança. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Gênesis 6, do 19 ao 21. Em outras palavras, Deus estava dizendo: depois que você tiver construído esse barco, eu porei os animais dentro dele e cuidarei deles. Se possível, imagine o dia em que isso aconteceu. Noé, sentado no passadiço, esperando os animais chegarem de todas as partes. Ele não teve de arrebanhá-los. Os animais vieram simplesmente. Não há outra maneira de se explicar o acontecimento senão o fato de que Deus estava conduzindo todos ao enorme barco. Foi calculado, do ponto de vista de espaço, que a arca poderia facilmente abrigar 7.000 espécies de animais. É um número bastante grande. Não significa necessariamente 2 de cada animal do mundo, pois uma espécie básica pode gerar uma variedade bastante grande. Por exemplo, todos os cavalos, sejam eles pôneis, cavalos de corrida, puxadores de arado ou o que for, são descendentes de um ancestral comum. Um boi e uma vaca poderiam muito bem representar toda a família bovina. É bastante provável que as espécies eram limitadas. Seria razoável concluir que havia bastante espaço para todas as espécies a bordo. Estima-se que há um total de cerca de 2.500 espécies animais, sendo que o tamanho médio de todas as espécies é o do gato.
o qual requer menos que 80 centímetros quadrados de espaço para viver. Do ponto de vista da lógica, não era problema levar os animais para a arca, mas ainda havia a questão da alimentação e do cuidado desse grande número de bichos. Quem os alimentaria? Como se cuidaria dos problemas sanitários? Pode-se prever a enormidade dos problemas para essa viagem, que duraria um ano? Obediência total. Noé era um homem obediente, assim começou a construção. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenou. Que fé, obediência total. Tão diferente da maioria de nós, Deus nos ordena: quero que você assuma este ministério, quero que você evangelize aquela pessoa, ou quero que você confie em mim quanto à aprovação pela qual está passando. No entanto, se é tão fácil falharmos na obediência a Deus nestas situações, imagine quanto à construção de uma arca. Dizemos crer, mas nossa fé é minúscula em relação à de Noé. Alguns de nós perdem a paciência muito rapidamente. Obedecemos apenas por algum tempo. Noé obedeceu por 120 anos. Em que estava baseada a obediência de Noé? Na palavra de Deus. Ele creu que Deus estava falando sério a respeito do juízo e a respeito de sua promessa. Noé construiu a arca exatamente como deveria fazer. Obedeceu fielmente, sem selecionar quais pontos deveria acatar. Algumas pessoas querem crer em Deus no que diz respeito às promessas, mas não no que concerne ao juízo. Porém, devemos crer em ambos igualmente. Charles Spurgeon disse: aquele que não crê que Deus punirá o pecado também não crê que ele perdoa o pecado através do sangue expiador. Desafio aqueles que professam o Senhor a não serem incrédulos quanto às terríveis ameaças de Deus para com os ímpios. Creia na punição do pecado, mesmo que ela seja apavorante. Creia, embora a natureza humana se esquive da condenação, pois se você não crer, o ato de desacreditar em Deus quanto a uma questão o levará a desacreditá-lo em outras. Noé creu em Deus não apenas na promessa de segurança na arca, mas também que haveria repentina destruição no mundo. Ele creu em ambas as verdades. Ele creu totalmente em Deus.